Em julho de 1991, o mundo conheceu o verdadeiro rosto do horror. A polícia de Milwaukee, nos Estados Unidos, invadiu um apartamento modesto e encontrou ali um cenário impossível de imaginar. Fotos macabras, partes de corpos preservadas em recipientes, cabeças humanas na geladeira. Naquele instante, Jeffrey Dahmer, o tímido rapaz de óculos que parecia inofensivo, se tornou para sempre conhecido como o Canibal de Milwaukee. Seu nome virou sinônimo de mal. Ele havia confessado com frieza o assassinato de 17 homens e adolescentes, cometidos entre 1978 e 1991. Mas o que mais chocava era a maneira como ele agia, seduzia, dopava, matava e depois mantinha os corpos em casa, como se fossem parte de uma coleção mórbida. E mais, praticava atos de canibalismo e necrofilia. Preso, condenado e odiado por todo o país, Dahmer foi enviado à prisão de segurança máxima, Columbia Correctional Institution, em Portage, Wisconsin. Mas o que poucos imaginavam é que sua morte viria rápido e carregada de mistério. A vida de Dahmer atrás das grades. No início, Jeffrey Dahmer foi colocado em isolamento para sua própria segurança. Afinal, até entre os criminosos havia um código, e Dahmer, com seu histórico de crimes sexuais contra jovens, era visto como o pior tipo de prisioneiro. Com o tempo, porém, os próprios administradores da prisão decidiram integrá-lo à ala comum. Ele começou a participar de cultos religiosos. Estudava a Bíblia e alegava ter se convertido ao cristianismo. Foi batizado na prisão por um pastor. Em entrevistas, dizia estar arrependido, que aceitava sua punição e que não esperava nem desejava o perdão. Mas nem tudo eram palavras suaves. Segundo relatos, Dahmer provocava os outros presos e até os funcionários, zombando das próprias atrocidades como se fossem piadas. Fazia desenhos de corpos, moldava comida em formas humanas e dizia que estava jantando uma perna. Seu humor sombrio e sem filtro só aumentava o ódio em torno dele. Sinais ignorados. O presságio da morte. Não demorou para outros presos começarem a fazer ameaças contra Dahmer. A tensão era crescente e os guardas sabiam disso. Muitos acreditavam que sua morte era apenas uma questão de tempo. Mesmo assim, em novembro de 1994, Dahmer foi liberado para realizar tarefas comuns dentro da prisão. Ele foi designado para limpar a área do vestiário dos funcionários ao lado de 2 outros detentos. Jesse Anderson, um homem condenado por matar sua esposa, e Christopher Scarver, um prisioneiro com histórico de violência e distúrbios psiquiátricos. Foi uma decisão estranha. Os 3 estavam sozinhos, sem supervisão direta, em uma área sem câmeras, com ferramentas de ferro ao alcance. A morte de Jeffrey Dahmer, na manhã de 28 de novembro de 1994, por volta das 7h50, os 3 presos começaram o trabalho. Poucos minutos depois, guardas ouviram sons abafados, passos correndo e silêncio. Quando chegaram ao local, Dahmer estava caído no chão, gravemente ferido. Jesse Anderson também estava no chão, respirando com dificuldade. Ambos foram levados com urgência ao hospital. Jeffrey Dahmer foi declarado morto às 9h11 da manhã. Jesse morreu 2 dias depois. O agressor, Christopher Scarver, foi encontrado no mesmo local, tranquilo, com o instrumento usado no ataque ainda em mãos. Por que Scarver matou Dahmer? Christopher Scarver nunca negou o que fez. Em entrevistas posteriores, ele afirmou que ouviu a voz de Deus mandando que fizesse justiça. Segundo ele, Dahmer fazia piadas sobre canibalismo, zombava das vítimas e não demonstrava remorso algum. Scarver também disse que Dahmer o incomodava espiritualmente, que havia algo de mal nele que o fazia se sentir perseguido dentro da prisão. Para Scarver, Dahmer era um símbolo do mal que precisava ser eliminado. Mas a versão mais popular entre detentos e funcionários era outra. Muitos sabiam que ele iria morrer.
Alguns acreditam que a prisão simplesmente fechou os olhos, deixando acontecer o que todos esperavam, que alguém dentro das celas fizesse o que o sistema judicial não pôde fazer. Encerrar a história de Dahmer com sangue, conspiração, justiça ou vingança. A morte de Dahmer foi oficialmente classificada como um homicídio cometido por outro detento, sem participação de funcionários. Mas perguntas continuam sem resposta até hoje. Por que colocar 3 presos perigosos sozinhos sem escolta? Por que permitir acesso a barras de ferro naquele ambiente? Por que ignorar ameaças já registradas contra Dahmer? A resposta oficial nunca mudou. Mas muitos, até hoje, acreditam que sua morte foi, no mínimo, facilitada e que talvez tenha sido tolerada como forma de encerrar um ciclo de dor que ele mesmo começou. Jeffrey Dahmer morreu aos 34 anos, sem cumprir nem 4 anos das suas várias penas de prisão perpétua. Foi cremado e suas cinzas divididas entre o pai e a mãe. Nenhum funeral, nenhum enterro público. Seu nome, no entanto, nunca descansou. A cada novo documentário, série, livro ou filme, a figura de Dahmer ressurge para lembrar o mundo do quão profunda pode ser a escuridão dentro de um ser humano. Mas, ao mesmo tempo, sua morte deixa um eco de outras questões. O sistema falhou ao não protegê-lo? Ou o mundo apenas fechou os olhos para uma justiça que não podia mais esperar? Jeffrey Dahmer morreu ou foi apagado?